Depois de ter sido popularizado em 1999 com A Bruxa de Blair, o found footage, ou a fita encontrada, alcançou sua glória poucos anos depois, com lançamentos de grandes filmes que souberam explorar muito bem esse formato. Atividade Paranormal, REC, Cloverfield foram apenas alguns destes filmes que utilizaram registros supostamente encontrados que conferiam verossimilhança ou realismo à história que narravam, à ficção que contavam. É como se, utilizando um recurso que remetesse à realidade, o filme fosse capaz de passar mais medo, aflição, apreensão de sua fantasia, que envolvia zumbis, monstros gigantes ou aparições fantasmagóricas. Só que tão rápido quanto surgiu, o found footage também se exauriu. E aí surge um filme despretensioso australiano chamado Entrevista com o Demônio e utiliza alguns dos princípios relacionados a esta forma de cinema. Eu vejo muita gente chamando found footage de gênero, mas na realidade é um meio através do qual nós contamos uma determinada história, que pode trazer consigo convenções formais. Por exemplo, o tipo de imagem que nós vemos normalmente são imagens diferentes daquelas a que somos expostos no cinema, são imagens de baixa qualidade, porque filmados de uma câmera VHS, ou então de uma câmera Super 8 ou Super 16, ou mesmo de um celular. E também tem convenções estruturais, já que normalmente, se você perder uma fita, é porque aconteceu alguma coisa que te fez perdê-la. Então você meio que consegue antecipar o que porventura pode acontecer com a sua história. Em Entrevista com o Demônio, sabe utilizar muito bem esses princípios do found footage para criar um filme imageticamente muito atraente, que remete-nos à década de 70, remete-nos aos talk shows, aos programas de entrevista da televisão norte-americana, que iam nas mais altas horas apresentando convidados, apresentando atrações e que, neste caso, promete apresentar uma possessão demoníaca ao vivo. Há todo um trabalho muito interessante na construção de uma lógica visual que seja marcante e que ao mesmo tempo remeta àquele período do tempo, com o trabalho de uma fotografia que mantém a textura da televisão naquele período, ao mesmo tempo que nós temos um design de produção que sabe explorar aquele cenário. Mas além de saber apropriar-se da lógica visual, o filme também sabe apropriar-se da lógica de um programa televisivo, construindo a sua atenção em blocos, da mesma maneira que fazem os programas de televisão contemporâneos, mantendo-nos engajados ou usando uma linguagem de rede social, retendo a atenção do espectador à medida que cada um dos blocos vai afunilando para algo cada vez mais perigoso. A narrativa, que inicia de uma forma lúdica e até mesmo caricata, com a apresentação de um médium que não deve nada para esses médiums da televisão contemporânea, dirige-se para um caminho mais sombrio assim que chega para a psicóloga June, acompanhada de Lily, que foi resgatada de uma seita satânica. E da mesma maneira que o filme desenvolve essa construção ascendente em direção ao clímax, ele intercala as ações no programa de televisão propriamente dito, como se nós acompanhássemos o registro daquele programa dos nossos televisores e também os bastidores, desta vez em preto e branco, como se acompanhássemos um documentário acontecendo sobre aqueles bastidores. É quando nós começamos a perceber como a ganância começa a tirar o juízo daquelas pessoas que poderiam ter puxado o plug do programa a qualquer momento, mas não fizeram. A gente sabe que algo vai dar errado. A gente não sabe como vai dar errado, nem quando vai dar errado. Então a gente continua dando passos hesitantes para frente até que a gente chega no mesmo ponto que o protagonista. Curioso, intrigado, mas ao mesmo tempo caminhando por locais misteriosos que talvez ele não deseje explorar porque ele próprio tem mistérios que ele quer esconder. A forma como a estrutura é explorada pela direção promove uma construção de tensão e aflição no espectador, como se nós estivéssemos sob hipnose de seus diretores. Pela própria lógica do programa, já é semeado uma expectativa, já é semeado um mistério se aquilo será real
ou não, e nós continuamos dentro dessa lógica, percorrendo cada etapa, cada vez mais perto da revelação e, portanto, cada vez mais apreensivos em razão dela. E quando o filme a apresenta, ele não nos decepciona, porque ele utiliza as regras que ele nos apresentou sem esquecer de sua própria natureza de cinema B. O filme pode explorar e desenvolver a sua própria natureza camp, da mesma maneira que são camp aquelas pessoas vestidas na plateia e, ao mesmo tempo, abraçar efeitos especiais que são bem característicos daquele período, que envolve animatronics, envolve muita maquiagem, envolve um trabalho bastante consciente de mostrar a materialidade daquilo que nós estamos assistindo. Eu li algumas críticas criticando o desfecho do filme. E embora eu possa concordar que, em razão do conteúdo, este desfecho possa ser um pouco decepcionante, ou pelo menos enfraquecer o todo, ele não inutiliza, porque formalmente ele nos faz pensar sobre o que eu falei no início, a fita encontrada. É que a lógica da fita encontrada é fazer parecer real o que sabemos ou deveríamos saber que não é real. Ao mudar a forma da narrativa, ao reposicionar a câmera, o filme nos comprova que, independente se for uma fita encontrada ou não, no fundo é tudo uma obra de fantasia. É tudo uma ficção criada pelos seus diretores para envolvimento do espectador, tirando as regras da ilusão do programa audiovisual em favor da incerteza que é provocada pelo sobrenatural. Entrevista com o Demônio está em exibição nos cinemas e para o filme eu dou 3 estrelas e meia em 5. E convido você a se inscrever aqui no canal para mais opiniões sobre cinema.